Estamos ao vivo, recebendo o pastor Misael Rocha, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Já está aqui nos estúdios da Sul Minas TV para um bate-papo exclusivo. Pastor Misael Rocha, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Faz tempo que eu estou tentando entrevistar alguém da igreja. E aí eu tive que me socorrer, quem me socorreu foi o Marcelo Heitor, que passou o contato. Pastor Misael, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Silas, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Ô Silas, é um prazer para mim estar aqui. Eu sei que aqui passa muita gente boa e para mim tem sido um presente para o meu ministério estar aqui com você. Pastor Estou muito feliz. Misael, quanto tempo de Poços de Caldas já é daqui? Olha, Silas, eu estou fazendo 10 anos de aniversário em Poços de Caldas, né? Veio de onde para cá? Vim de São Paulo, né? Extremo Zona Leste ali, região de Itaquera, perto ali do estádio do Corinthians ali. Para escolher hoje São Paulo e Poços de Caldas, pastor? Olha, eu vim para ajudar o ministério, né? Vim auxiliar o nosso pastor, que é o pastor presidente aqui do nosso ministério. Então, a gente vem trabalhando no ministério aqui em Poços de Caldas, né? Na AD Belém, já há 10 anos. Mas a minha família é toda de São Paulo. Toda de São Paulo? Toda de São Paulo. Quem que criou a Assembleia de Deus Belém? É uma das igrejas mais tradicionais hoje. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja... Uma das, né? Uma das mais antigas, né? É verdade, é verdade. Quem criou o Ministério Belém? Hoje a Assembleia de Deus, ela tem várias vertentes, né? Saíram muitas igrejas, né? Da Assembleia de Deus. Hoje tem muitas Assembleias de Deus. Mas a Assembleia de Deus hoje, ela é uma igreja centenária, Silas. Centenária. Então hoje existe uma ramificação de muitas igrejas. Mas é como você falou, é uma igreja tradicional, né? Que ainda procura manter os costumes, né? A doutrina. A Igreja Ministério Belém, hoje em Poços de Caldas, até mandar um grande abraço ao Tiago, que é assessor do Ricardo da Zélia também, Sim. que é da igreja, e falou muito bem do senhor para mim, do pastor. Obrigado. Mas eu brinquei com ele e falei assim, ó, o nome Misael para Poços de Caldas, para algumas pessoas, é uma referência, porque foi a primeira igreja do Evangelho Quadrangular construída na Mário de Paiva, foi o pastor Misael Bozon Penteado, chamava Misael, depois voltou para Piracicaba, faleceu. Infelizmente, o pastor Misael era uma figura que a cidade tinha um maior respeito, uma maior admiração. Então, quando eu brinquei com ele, falei, pastor Misael, para mim, me remete à minha infância e o que eu aprendi na vida como evangélico, a minha família, com o pastor Misael que tinha aqui. E eu conversando com o pastor Misael Rocha, pastor Misael, quantas igrejas Assembleia de Deus Belém tem em Poços hoje? Olha, hoje nós temos uma estimativa de 36 igrejas. Em todos os bairros da cidade? Todos não dá porque não dá conta, né? Olha, Silas, a gente tem muitas igrejas aqui na nossa região, né? Em alguns bairros da nossa região. Mas também temos igreja no interior, né? Interior que eu falo, ali Bandeira, Campestre, Botelhos, Laranjeiras de Caldas. Então, assim, no interior nós temos também as nossas igrejas e os nossos pastores representando ali em cada região. Pastor, e a Igreja Assembleia de Deus Belém, a principal de Poços é ali na Cascatinha? É a nossa sede na Cascatinha ali. Bairro bom. Ali é muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Um bairro acolhedor. Ali né? tem quanto tempo Cascatinha. A igreja já está com ali de fundação ali, já para quase 70 anos já. 70 já? Já vai completar quase 70 anos ali. Começou pequenininha, no salão, foi crescendo e hoje está ali a nossa sede. E ali ficou muito bom. Aquele bairro ficou maravilhoso. É gostoso. Cresceu. É gostoso. Bairro maravilhoso, um povo acolhedor, um povo hospitaleiro, um povo amigo mesmo. E eu passei um dia, num dia que estava tendo um culto, a igreja é lotada. Lotada, né? Ali, que dia que tem E a culto? gente não tem estacionamento ali. Pois é. Fica ali os carros ali pelas ruas.
Hoje, Silas, nós temos a nossa programação de cultos, né? São as terças-feiras, às 19h30, quintas-feiras, às 19h30, quarta-feira, às 14h30, que é um trabalho à tarde, né? E domingo, às 9 horas da manhã, e à noite, às 18h30, né? Culto da família. Então, durante toda a semana, nós temos programação na nossa igreja ali. Aí eu ainda recebo mensagem aqui. Bom dia, Silas e amigos do Café Interativo. Bom dia especial hoje vai para o pastor Misael, um dos líderes da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, igreja da qual eu tenho o privilégio de ser membro desde o meu nascimento. Uau! Um ótimo dia e que Deus abençoe todos que estão sintonizados. Anderson Santos. Opa! Conhece o Anderson? Oh, quem é que não conhece o Anderson? O Anderson foi nosso secretário de Serviços Públicos. O Anderson é um amigo, tem feito um trabalho excelente, não só na nossa igreja, mas também no seu trabalho secular aí, né? Atendendo aí as demandas aí da nossa cidade. Anderson é um amigo. Um abração, Anderson, meu brother. Um abraço para o Anderson e a toda a equipe. Um abraço também ao Douglas de Souza, que é o presidente da Câmara, que mandou mensagem para a gente aqui, mandando bom dia ao pastor Misael, que está pela primeira vez batendo papo conosco aqui no Café Interativo. Com essa fera aí eu não tomei um café ainda não, viu? Não, o café você vai tomar. Já, pastor, com o Dofu, quero ter o prazer de tomar um cafezinho. O Dofu não chamou o senhor para um café? Dofu, vai bater um papo com o pastor, Dofu. Mas é nesse assunto que nós vamos entrar. Pastor, eu sou uma pessoa que trabalho com política já há alguns anos. Sim. E sempre defendi a história não só da igreja, mas todos os setores da sociedade terem representantes na política. Que falam assim, a política não é para pastor, não é para padre, não é para espírita, não é para ninguém. Eu falo assim, não. Se todos os setores da sociedade tiver um representante no Congresso, a gente consegue saber a demanda da sociedade. Certo. Então eu queria saber do senhor o seguinte, como que a Igreja Assembleia de Deus Belém hoje vê essa questão? Silas, interessante a sua pergunta, porque eu tenho uma visão a respeito de política e igreja. Eu tenho uma frase que diz assim, brigam-se as ideias e não as pessoas. Então hoje, Silas, todo ser humano participa de política. Todo ser humano precisa participar de política. E a nossa igreja, o nosso ministério é muito centrado nessa questão de política. E nós temos sim os nossos representantes. Foi o que o senhor falou. O ser humano... não vamos falar só do lado cristão, mas o ser humano, ele pode estar aonde ele quiser estar, para defender valores. Agora, quando entra a questão igreja, Silas, com todo respeito, acho que a igreja precisa também ter o seu limite, ou seja, até onde a igreja pode ir. Essa é a minha visão. Tá? Pastor, Então, e como é que o senhor vê hoje, por exemplo, eu não queria usar essa expressão, mas vou te usar, essa polarização hoje que a gente está vendo, que as pessoas acabaram misturando a religião e a política nesse setor? Silas, você me permite eu usar um versículo bíblico? Pode, dentro dessa questão, essa pauta que o senhor está propondo? Olha só, Provérbios capítulo 29, versículo 2, né? Diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Só que nesse contexto aqui, Silas, eu falo na questão a nível pastoral, ministerialmente, Deus não está falando aqui de partidarismo, de partido tal. Deus está falando aqui de governos, lideranças. Então, quando não há um equilíbrio, quando não há um certo conceito, vai entrar essa questão de polarizar. E aí é onde a igreja precisa se posicionar, entendeu? Porque é muito difícil para nós, quando acontece isso aí, partidarismo,
joga para cá, joga para lá. Quem sofre mais em tudo isso, ô Silas, é a membresia da igreja. São os irmãos que sofrem com isso, né? Quando há essa questão de partidarismo, né? Generaliza muita coisa. Então, acho que a igreja ela precisa ter um posicionamento firme, porém com limites. Foi o que eu falei para o senhor. Até onde a igreja pode ir? Existe um limite. Existe ética pastoral, existe a ética cristã, porém a igreja ela pode estar, Silas, aonde ela quiser estar. Porém, tudo tem um limite. Pastor, Jesus já praticava política? Sim. Jesus, ele entrava em várias casas. Jesus era uma pessoa que tinha conhecimento da lei, a lei do judaísmo. Jesus entrava em casas. Jesus não fazia acepção de pessoas, mas Jesus ele tinha o seu posicionamento. Jesus pagava tributos. Dai de César o que é de César. Isso envolve o quê? Política, tributos. É complicado. Eu sei que isso deve estar gerando um ponto de interrogação. Não é verdade, de muita Silas? gente. Mas o programa é para isso, né, Silas? Não, por isso que eu trouxe o senhor aqui para bater papo com a gente. Política e religião. Andam juntos? Andam juntos. É necessário. Todo ser humano faz política, Silas. Precisa. É para o bem-estar geral. Se alguém não fizer, o outro vai fazer. Nós tivemos em Poços de Caldas, o senhor deve ter acompanhado. Uhum. E eu vou bater sempre nessa tecla e vou repetir. Eu fui muito criticado no ano da pandemia, quando eu fazia um programa chamado Papo Sobre Medida na Master Web Rádio, com o China, porque eu recebi uma pesquisa dos partidos do interior de São Paulo, que eles se uniram lá, fizeram uma campanha antes da eleição da pandemia. Que ano que foi, Guigo? 2019, né? Naquela eleição da pandemia, os partidos em São Paulo, no interior de São Paulo, fizeram uma pesquisa e mostravam o seguinte, que as pessoas não queriam votar. E eles fizeram uma campanha, todos juntos, sem ninguém saber, investiram em mídia pesada, em redes sociais, principalmente Globo, SBT, Bandeirantes, fizeram uma campanha geral para o povo ir votar. E eu vi no resultado da pesquisa e trouxe para Poços de Caldas. Falei, gente, tem uma cidade chamada São Carlos, que segundo o DIEESE, segundo o IBGE, a população quase idêntica a Poços de Caldas. Quantidade de jovens, de idosos, de empresas, é mais ou menos parecida. Eu falei, bom, se lá vai acontecer isso, pode refletir aqui. Pastor, eu fui chamado de tudo quanto é nome que tem no inferno, para dizer assim, fui humilhado pelas pessoas. Chamaram até de louco. Veio a eleição, você está rindo, né, Rodrigo? Tá, mas é verdade, o Tina é testemunha disso. Veio a eleição, Poços foi a 10ª cidade em abstenção no país. Em 5.000 municípios, Poços ficou em 10º lugar. A 10ª com o número de abstenções. Aí eu esfreguei na cara de todo mundo com todo respeito, né? A gente não pode bater na outra face. Da face eu fiz ao contrário. Aí eu mostrei para todo mundo, falei, vocês me chamaram de idiota, está aqui o resultado. O senhor teme que hoje as pessoas envolvidas na política, por que eu estou contando isso? Certo. O senhor teme que as pessoas envolvidas para votar vão ser só aquelas ligadas e o povão, a massa geral, vai abandonar? Silas, eu acredito que não. Eu acredito que hoje, principalmente, eu estou trabalhando hoje com a juventude, né? Força jovem da nossa igreja. Hoje, principalmente, Silas, Rodrigo, a juventude está se posicionando. Hoje a juventude, Silas, ela é uma juventude inteligente. Hoje as informações estão aí. Então, assim, a minha opinião, Silas, eu acredito que o povão vai se levantar aí. Principalmente a força jovem. Eu falo uma realidade. O senhor acredita numa nova geração? Sim. A própria Bíblia fala sobre isso, Silas. Aonde, pastor? Então, Eclesiastes. O senhor leu hoje aí a mensagem do dia, né? Sabedoria.
Eclesiastes, capítulo 1. Uma geração vai, outra geração vem. É uma realidade, Silas, né? São ciclos, são gerações, né? Então, está se levantando aí, já está se levantando uma nova geração aí que quer mudança, quer coisa nova. Mandaram a mensagem que eu preciso colocar as urnas de posse lá em Ubatuba. Aí a votação aumenta, por quê? Ué, O que aconteceu lá? Migração na eleição. Bom, é verdade. Colocar as urnas de posse em Ubatuba, Guarujá, porque aí todo mundo vota, né? Gente, maldade. Fala assim, não. faz isso não, né? Um abraço ao Marcelo Heitor. E muito obrigado, Marcelo Heitor, por indicar o pastor Misael, por me passar o contato do pastor O papo Misael. tá bacana, Marcelo. E quem está mandando mensagem aqui também, que está mandando um abraço para o senhor, é o Tiago. Acabei de falar dele aqui, o Tiago, que é o assessor do Ricardo da Zélia. O Tiago é pastor também? Tiago é Obreiro? É obreiro, é presbítero da nossa igreja ali no Santa Teresa. Tem feito um trabalho muito bacana ali aquele bairro ali do Santa Teresa, e ele é o dirigente lá da congregação. É um amor de pessoa. Tiago é uma peça Amigão. rara. É uma peça rara. Simpaticíssima. É raridade. Ele judia muito do Sansão lá. O senhor conhece o vereador Eu Sansão? conheci o Sansão. Ele pega no pé do Sansão. Tiago. Sansão. Pega leve, Tiago. Pega leve, Tiago, com o Sansão. Não judia do Sansão, não. Tiago, um grande abraço a você. Obrigado ao Marcelo Heitor por ter indicado mais uma vez o pastor Misael para bater papo com a gente aqui no Café Interativo. Pastor Misael Rocha, que é o vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Poços de Caldas. Isso aí, O Silas. Belém se refere a... É porque foi originário da cidade de Belém? Isso. E aí nós temos também uma outra igreja que tem um alcance enorme aí, que é a Madureira, né? É verdade. É a Madureira, Belém. Então, são duas denominações aí grandiosas, com grandes líderes. E nós fazemos parte, né, do Ministério do Belém. Mas temos, graças a Deus, Silas, uma boa convivência, uma boa amizade com a Igreja da Madureira, né? E aqui é o pastor presidente, é o pastor Aurélio, um grande amigo. Silas, eu gostaria de fazer uma observação quando nós começamos a nossa pauta, né? Política e religião, né? E quando nós falamos a respeito deste versículo, que eu quero voltar a repetir, Provérbios 29, verso 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Eu acho interessante esse contexto aqui, Silas, porque a Bíblia não está falando de partidos, partido A nem partido B. Mas a Bíblia fala que existe um governo, lideranças. E aí, moral da história, o povo geme. Então, por isso nós temos que tomar muito cuidado, Silas, né? A respeito de quem está, De quem escolhas. entra. Pronto, você falou tudo, meu amigo. Pastor, São as escolhas. eu brinco aqui, mas falo sério. O povo Não é possível que de 5.000 candidatos a deputado federal, nós não consigamos tirar 10%, que são 500 bons. Não é possível que 2, 3 mil candidatos à Assembleia Legislativa, a Certo. gente não consiga tirar 77 bons. O Marcelo Heitor está disputando uma vaga. Então fala assim, a culpa é nossa de votarmos em pessoas que não têm compromisso com a sua cidade, com a sua região e Valores. com a sociedade, com os valores, pastor. Por que o senhor acha que nós estamos enfrentando esse problema hoje? Ou o senhor acredita que o Congresso é o reflexo do povo? Foi o que você falou para mim a respeito de polarizar, quando se polariza, né? Quando colocam pessoas sem compromisso com os valores, e aí, Silas, a conta chega para o povo. Infelizmente, a conta chega para o povo. Quando o senhor falou a respeito da igreja, líderes, pastores na política, eu concordo, é a minha opinião. A igreja, ela pode estar aonde ela quiser estar. Como o senhor convidou
um pastor para o programa, a gente tem que trazer base bíblica para as pautas. João, capítulo 10, versículo 10. É um versículo muito forte, mas tem um contexto aqui. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus, em contrapartida, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Existem dois propósitos aqui, dois propósitos totalmente diferentes. O inimigo, ele vem para destruir. Aonde tem destruição, Silas, ali está tendo ação maligna. O propósito de Jesus é contrário, é restaurar. Ou seja, enquanto um destrói, o outro restaura. Sempre foi assim, Silas. Enquanto o inimigo, enquanto algum governo destrói, o governo de Deus, ele vem para restaurar. Mateus capítulo 5, versículo 13 e o 14. Qual que é o papel da igreja? Quando a gente fala na questão política, a igreja na sociedade. Porque sociedade é política também. Jesus falou assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É isso, Silas, que a igreja precisa entender, Silas. Que a igreja, ela tem um perfil, a igreja ela tem uma característica. A igreja pode estar na política? Sim, por que não? Mas qual é o perfil que Jesus vê da igreja? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Sal, a igreja ela é sal. Por que sal? Porque ela tem que dar o equilíbrio, né? Ela tem que dar o tempero. Silas, nós estamos no mundo, nós não podemos ser hipócrita. A igreja tem que se isolar. Não, a igreja está no mundo. A igreja está inserida na sociedade, mas a igreja ela tem que ser o sal, o equilíbrio. Tem um pregador, Silas, que ele fala assim, que a igreja não é o caramelo do mundo, não é o pirulito, não é o doce do mundo, não. A igreja ela é o sal, a igreja ela é o tempero, a igreja ela é o equilíbrio. E por que ela é a luz? Porque a igreja ela tem que clarear, ela tem que iluminar as trevas. Então, Silas, com todo respeito a outras igrejas, a outros ministérios, mas a nossa igreja em Poços de Caldas, ela não vai se esconder, ela não vai se intimidar. A igreja é o sal, é o tempero, é o equilíbrio. E a igreja é a luz no mundo. Que mundo é esse? Um mundo de trevas. Eu não estou falando aqui, Silas, que a igreja ela é perfeita. A igreja é composta de pessoas falhas, seres humanos. O que nós não podemos é generalizar, aproveitar a sua audiência, aproveitar o seu carinho, o seu convite, porque a gente anda pela cidade, Silas, e às vezes a gente escuta muita coisa que não é verdade. Você já escutou isso? Todo pastor é ladrão. Isso é muito sério, isso é muito pesado. Um pastor ele tem família, um pastor ele está inserido na sociedade. Ele tem um CPF. Ele tem um CPF, entendeu? Tem um filho hoje de 21 anos que trabalha, que estuda, tem uma esposa que é cabeleireira, né? Aqui na cidade, no centro, tem um salão aqui no centro da cidade. Mas hoje, Silas, eu sou um pastor integral na obra de Deus. Eu vivo pela igreja, eu vivo para atender famílias. Então, pastor, eu acho importante o senhor falar isso sobre essa ligação da política com a igreja, sim, com a religião. Eu acho que nós temos que ter representantes, sim, da igreja, de tudo. No nosso Congresso, no nosso Senado, na Câmara de Vereadores, na Assembleia. Para quê? Para defender milhares. O senhor falou, quantas igrejas você falou que tem aqui em Poços? 36 igrejas. 36 igrejas. 36 igrejas. São milhares de pessoas que precisam de um representante, porque estão indo na igreja. Nos bairros. Dos bairros, exatamente, para levantar, e a igreja sabe a demanda. Agora, Silas, desculpa eu cortar o senhor. Falar. Não só a igreja Assembleia de Deus, não só a igreja Ministério do Belém, Madureira, Presbiteriana, Batista, não. Eu acredito que toda religião ela tem que ter acesso. Porque se a gente falar assim, só a Assembleia de Deus tem direito
a entrar na política, né? Só a igreja Belém é a igreja mãe, a igreja... Não. Acho que toda religião tem que ter o seu espaço. Porque, ô Silas, aonde tem... escuta isso. Aonde existe respeito, existe progresso. Eu falei para o senhor. Brigam-se as ideias. Divergências, né? Ideologias, brigam-se ideias. Pessoas não precisam brigar. Pastor, aí eu queria que o senhor acrescentasse aí. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo. Gente, me perdoa, tá? Mas é o meu pensamento e a minha opinião. Érica Hilton, uma trans, presidente da Comissão da Mulher no Congresso. A Câmara de São Paulo e a Assembleia de São Paulo, a Comissão da Mulher, não tem uma mulher de representante. Em Poços, nós temos uma vereadora. Como é que o senhor vê a posição da mulher nisso? O direito da mulher, na minha opinião, tinha que ser metade. Como é que o senhor vê isso hoje? Eu vejo pelo Ministério de Jesus. O Ministério de Jesus foi muito amplo, Silas. Jesus não trabalhou só com homens. Tinham mulheres no Ministério de Jesus. Mulheres que, por sinal, investiam financeiramente no Ministério de Jesus. Então, eu acredito que hoje, tanto mulheres como jovens têm uma fala muito importante. Se a gente não abrir oportunidades, tanto na política como na igreja ou em outras áreas, a gente vai perder muito, Silas. Então, a mulher, jovens, tem um papel muito importante. O senhor preside, não só na igreja, como na política. O senhor preside chama uma DEPOC, uma né? DEPOC. Que é com relação aos jovens da igreja da Assembleia de Deus de Belém. Todo o nosso campo. De todo o campo aqui em Poços de Caldas. O senhor acredita, eu sou um pouco mais velho que você, eu acredito, acho que 1 ou 2 anos, né, Gui? Mas, o senhor acredita que nós vamos ter uma geração melhor? Vamos sim. Porque é bíblico isso. Gente, eu não estou desanimando não, viu, gente? Eu não estou desanimando não, só estou perguntando porque ele trabalha com jovens e eu não. Silas, quando o senhor traz um pastor para um programa como esse, de grande audiência, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, é um presente para o meu ministério. O presente é nosso. Silas, a Bíblia vai dizer o seguinte: a força, olha só, a força está com os jovens, mas a experiência está com os anciões. Nós falamos aqui que a mulher tem voz, a juventude tem voz, mas e os anciões? Ancião não quer dizer que a pessoa é velha. Ancião fala de experiência. Então, Silas, olha, se a Bíblia fala que a força, o vigor, a energia está com os jovens, mas a Bíblia fala também que a experiência está com os anciões. Pessoas que já trilharam caminhos que eu não trilhei, Silas. Então, imagine só, juntar a força dessa juventude e a experiência dos mais antigos. Por que os mais antigos já não têm mais voz? Porque está tendo só a força, Silas. Está tendo só a força do jovem e está faltando a experiência dos mais antigos. Então a Bíblia diz que a força está com os jovens, a energia. Mas a experiência, Silas, está com os mais velhos, com os anciões. Tem caminhos, Silas, tem caminhos que você já trilhou. Eu não trilhei ainda. Tem lugares que o senhor já passou, eu não passei ainda. Então eu não posso ser hipócrita e dizer, não, eu vou só com a minha força, eu vou só com a minha energia, eu vou ganhar essa cidade aqui. Não, o meu ministério é... Não, humildade. Pastor, o senhor que é mais antigo, o senhor que já viu o que eu não vi, o que o senhor pode me ajudar? Isso fala de humildade, Silas. Então a gente não pode ir só com a força, né? Não, nós temos que também olhar para a experiência dos que já passaram. Antes da gente falar mais de religião, porque tem mais intervalo aí, né, Guilherme? Está na hora do intervalo já, né? Então aguenta a mão aí, gente. Só mais uma pergunta antes do intervalo comercial. Pastor, eu sei que o senhor agora está afiliado ao PL.
Sim. Existe a pretensão da política do senhor ingressar também nessa carreira? Silas, Ou o futuro a Deus pertence? Eu vim preparado para essa pergunta. Digão, eu já... Silas, você já me deu a resposta. Você já deu a resposta para os ouvintes. O futuro pertence a Deus. Eu me filiei ao PL. Mas hoje, Silas, vamos falar de política? Então vamos. Política se vive o momento. Eu não estou neste momento. Eu não estou inserido neste momento. Tenho uma boa amizade lá na Câmara, vou lá, participo, conheço muitos vereadores, tenho a amizade de todos eles, independente de partido, né? Eu sou um pastor, que eu trabalho com famílias, trabalho em prol da sociedade, mas hoje eu estou vivendo um momento pastoral, o meu ministério. Hoje eu estou trabalhando com a juventude da igreja. Quantos são? Amanhã, por que não? Vou deixar no ar aí, tá bom? Por que não? Eu continuo o papo aqui com o último bloco do Café Interativo com o pastor Misael Rocha, e eu deixei a pergunta, pastor Misael. No Velho Testamento, se fala muito de guerra, de violência. Por que algumas igrejas seguem só o Velho Testamento, outras o Novo Testamento? O que é o correto seguir? Silas, eu como estudante, né, de História, faço faculdade de História, o Antigo Testamento é lei. O Antigo Testamento é lei. Se resume a isso. A história de Israel. Ok? Mas o Novo Testamento é a graça. Hoje nós vivemos debaixo da graça. Já não vivemos mais debaixo da lei. Mas nós, como cristão, Silas, nós cremos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porém, é melhor viver debaixo da graça. Pastor, o senhor respondeu, mas não respondeu. Quer dizer, respondeu sim, para ser honesto, respondeu sim. O Novo Testamento, vamos dizer o seguinte, após a vinda de Jesus, muda tudo? Uhum. A história da mulher cortar o cabelo, usar saia, digamos que tivemos mais liberdade após a vinda de Cristo? Sim. E isso reflete hoje, viu? Reflete nos dias de hoje, né? E aí a gente entraria numa área bem polêmica e quem sabe no outro programa. Porque aí nós teríamos que usar a pauta. Usos, costumes, doutrinas, Silas, que são coisas totalmente diferentes. Doutrina é o que está inserido na Bíblia. Não tira nem se coloca. Doutrina é a palavra de Deus. Usos e costumes, isso muda-se de geração em geração. Eu não falei para o senhor, uma geração vai, outra geração vem. Uma geração antiga vinha com os costumes antigos, que a mulher da igreja, a mulher que era inserida na igreja não podia cortar cabelo, não podia usar maquiagem, não podia fazer muitas coisas. Hoje, essa visão mudou. Como eu falei para o senhor, hoje a mulher tem voz dentro da igreja. Vai falar com uma mulher que não pode cortar o cabelo? Não pode se maquiar? Não pode fazer uma depilação? Extremismo, né? A congregação cristã, que é uma igreja que eu vou de vez em quando, que eu tenho o maior respeito, o maior prestígio, às vezes as pessoas falam assim, na congregação tem que ir de terno e gravata, eu não vou lá. Não, é o contrário. A congregação fala o seguinte, se você usa a sua melhor roupa para ir numa festa, para ir no jantar, para ir no New York Pub, que para ver Deus você tem que vir de qualquer jeito. Você vem encontrar com Cristo, ter a presença, por que não usar a sua melhor roupa? E verdade, nesse ponto eu concordo, não é? Concordo. É o que eu falei aqui, Silas. Cada igreja, cada denominação tem os seus costumes. Tem igrejas que já não tem essa prioridade, esse costume de a pessoa ir de terno, gravata. Tem igrejas que a pessoa pode ir mais formal. Aí é onde eu falei para o senhor, onde entra os costumes.
E cada igreja tem os seus costumes e devem ser respeitados. Tem igrejas que a mulher, ainda nos dias de hoje, ela tem que ir toda coberta, os vestidos longos, né? Que nem a congregação tem os costumes das mulheres, que elas têm que ir com o véu. É costume. Em outras igrejas, a mulher já não precisa ir com aquele véu. Então, os costumes, Silas, têm que ser respeitados. Pastor, vamos para um assunto um pouco mais complexo, mais complicado e demoraríamos horas aqui. Uhum. A gente está vendo essa guerra dos Estados Unidos com o Iraque. Meu Deus. E Israel também, com o islamismo, com o povo islã, com os muçulmanos. Como é que o senhor daqui de Poços vê essa situação? É triste vermos mortes, uma série de coisas que estão acontecendo. Eu sou contra a guerra, eu sou a favor da guerra do diálogo. Senta todo mundo numa mesa e vamos discutir. Aí aquilo que o senhor falou, a opinião prevalece e a gente tem que respeitar. Como é que o senhor vê isso hoje, essa briga? É uma guerra santa? Olha, tudo o que está acontecendo hoje, Silas, está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é o nosso guia, porque se for resumir tudo isso aí, o que está acontecendo no mundo, Silas, é guerra de poder. Ó, 2 versículos bíblicos para a gente fechar esse assunto aqui, ó. Mateus 24, versículos 7 e 8. Ó, nação se levantará contra nação. Já não está acontecendo, Silas? Tá. Reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, guerras em vários lugares. A Bíblia já falava sobre isso. Isso iria acontecer. Verso 8. Tudo isso será o início das dores. Silas, a Bíblia diz que nós estamos só no início. É o início. Ó, quando nós olhamos para esse outro versículo bíblico, Jeremias, capítulo 29, versículo 7. O que a sociedade tem que fazer? O que a igreja tem que fazer? O que o ser humano precisa fazer? Aqui, ó, procurai a paz da cidade. Agora vamos para a nossa cidade. Vamos. Ó, procurai a paz da nossa cidade, para onde fiz transportar. Orai para ela, porque o Senhor, na sua paz, vós terei paz. Ô Silas, se a gente aprendesse a orar pela nação, a orar pelos governantes, a orar pela cidade, nós teríamos paz. É o que você falou, Silas. Tem pessoas que preferem guerras, tem pessoas que são especialistas em fazer guerra, não quer paz. Ó, para ele ninguém é bom, para ele nada presta, né? Então, tem gente que já levanta, já querendo guerra. Não, hoje eu vou fazer guerra. Mas o que a Bíblia nos ensina? Orai pela cidade. Orai pela paz da cidade. Oração, Silas. Oração não é só você orar. Ah, eu vou só orar. Não, você tem que orar e você tem que agir. Oração. Orar com ação. Antes do pastor deixar a mensagem final, que ele vai olhar para a câmera e deixar para o povo, é claro que eu vou cutucar. Não tem como. Não adianta, Guigo. Me perdoa, pastor, me perdoa a todos que estão assistindo. Mas nós temos em Poços de Caldas uma comunidade grande de muçulmanos. Sim. Eu sigo uma moça no Facebook em que ela relata sobre o Alcorão, onde ela fala de Mohammed ou de Maomé, que para eles é um profeta que veio após Cristo, após a vinda de Cristo. No Alcorão, tem muita gente que fala que o Alcorão fala sobre isso. Não, eu tive a oportunidade de ler. O Alcorão, Maomé fala muito de amor. Fala sobre o casamento, de o homem ter mais... No Alcorão fala sobre o homem ter até 4 mulheres, desde que ele dê amor, condições financeiras para criar todas, para educar todas, desde que elas aceitem. Mas é uma opção do homem. Isso é muito complicado a gente discutir isso aí, discutir sobre o mundo poligamia. Muçulmano. E o meu respeito a eles, que é um povo que eu tenho uma admiração, uma fé, que aí falta a nós brasileiros, porque eles, quando debate o horário da oração, pode fazer o que for, está onde for, para o carro, começam a orar. E eu acho isso lindo. Como é que o senhor vê hoje essa comunidade muçulmana sofrendo também com essa questão da guerra? Os ataques, né? Os ataques.
Ô Silas, eu vejo também, eu estudando um pouquinho a respeito dessas outras culturas, né? O islamismo, eles têm uma fé muito grande mesmo. Eu admiro isso. Porém, Silas, nós temos que entender que até mesmo dentro do Alcorão, eles seguem tanto à risca que, não sei se você vai concordar comigo, chega a ser até um pouco extremismo. Sim. Extremismo. Então, eles sofrem mais pelo extremismo deles, pelo zelo deles. Na verdade, eles sofrem mais pela fé deles. E não é uma fé fingida. É uma fé muito firme. Então, eu acredito que tem um extremismo ali. Tem uma fé estruturada ali. O que eles creem, eles não creem em outra coisa. Eles focam ali, fecham ali naquele sistema, mas por causa do extremismo deles, eles sofrem. E outras nações se levantam contra eles. Infelizmente. A guerra que está acontecendo, só para a gente finalizar o programa, ela não vai ter fim, o que está acontecendo com Israel, segundo a Bíblia. Uhum. Nós não vamos ver o fim dessa guerra, pastor? Nós veremos o fim dessa guerra, Silas, quando a profecia de Jesus se cumprir. E ele virá outra vez nas nuvens. E aí sim teremos paz. Porque a Bíblia diz também que existe dois caminhos. A Bíblia não fala só de um caminho, Silas. A Bíblia fala de dois caminhos. Caminho de luz, caminho de bênção, caminho de Deus, mas também o caminho das trevas. E aí foi onde o senhor falou algo aqui que chamou muito a minha atenção. Tudo é escolha. O que o ser humano pode escolher? Luz ou trevas? Outra coisa, para a gente finalizar o programa, tá aí o Instagram da igreja. Isso. Tá na tela para você, para quem quiser tirar informação, acompanhar, saber o horário de culto, como funciona, o endereço das igrejas, você pode entrar lá. Tá aí o Instagram da igreja disponível para você, Igreja Ministério Belém. Eu costumo brincar com as pessoas. Deus deu uma coisa tão linda para a gente, que é o famoso livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, às vezes, o Rodrigo fica reclamando que está acontecendo tal coisa e fala assim, ai, Deus me ajuda. Deus fica só olhando de cima, assim, falando assim, o Rodrigo está fazendo caca. E aí, vai botar aí, que eu estou só vendo aqui. Eu vou contar qualquer dia aqui a história da mulher da represa. Acho que eu já contei, né, Guilherme? Já contei, né? Então não vou contar de novo, não. Então é a mesma coisa. Às vezes Deus deu livre-arbítrio, mas ele fica só olhando. Fala assim, nossa, coitado do Silas, de onde ele está indo? O que eu posso fazer, né? Então, isso é a coisa mais linda. Pastor Misael Rocha, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Isso aí, foi meu o convidado de hoje do Café Interativo. Pastor, obrigado. Eu que agradeço, Silas. Espero que volte. Obrigado mais uma vez ao Marcelo Heitor, que é pré-candidato a deputado estadual. Foi quem fez o contato para trazer o pastor. E faz tempo que eu estou tentando. O Anderson é testemunha também. Faz tempo que eu estou tentando trazer alguém de lá. O Tiago. Falei com o Tiago me enrolou. Aí o Marcelo falou, você quer entrevistar? Agora ele vem. Passou o contato, agora ele vem. Obrigado, Marcelo Heitor, mais uma vez. Pastor Misael, obrigado. Amém, Silas. O recado que o senhor quer deixar, a mensagem que o senhor quer deixar para quem está assistindo o Café Interativo de hoje, ó, já fica aqui o meu agradecimento, viu? Próximo programa será o Alberto Silva, pré-candidato a deputado federal. Então, para finalizar, eu vou deixar as telas à disposição para a mensagem e para o recado da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, com o pastor Misael Rocha. Silas, meu amigo, eu quero aproveitar esses últimos minutos para fazer um convite, estender um convite principalmente ao senhor, ao Rodrigo e todo o pessoal aí que está conectado aí. Nós teremos agora o Congresso Geral da UMADEPOC, dias 31/7 ao 2/8, tá bom? Vocês são nossos convidados. Eu estendi o convite ali para a câmera também. Será no Polo Esportivo ali, Dr. Arthur Mendonça Chaves, tá bom? Será um trabalho com toda a juventude do sul de Minas. Vai vir muitas igrejas. Fiz o convite aí
né, para o pessoal ali da câmera, e vai ser uma bênção de Deus poder receber vocês ali, né, vocês puderem estar lá. Vai ser sexta, sábado, domingo pela manhã o encerramento. E eu também quero aproveitar a oportunidade, Silas, aqui na audiência do seu programa, que daqui a alguns meses eu estarei lançando o meu primeiro livro, né? Eu queria trazer aqui um exemplar para você e para o Rodrigo, tá bom? Esse livro que eu estou lançando, ele tem como tema o chamado e a vocação do obreiro, as características de um chamado ministerial. Todo mundo pode ser obreiro? Todo mundo pode ser pastor? Vai estar no meu livro. Silas, obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui.